Bom dia, gente querida. Saudade de todos. Hoje o nosso tema para reflexão está no capítulo 17, no item 3. É o homem de bem. Ele começa dizendo que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Só de ler esse trechinho já causa uma necessidade de olharmos mais fortemente para dentro de nós e verificar se estamos fazendo o bem pelo bem ou se é o bem ainda em nosso favor. Porque o homem de bem interroga a consciência sobre os próprios atos. Pergunta para si mesmo se não violou a lei da caridade, do amor e de justiça. Se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, ou se deixou passar uma ocasião de ser útil a alguém. Se ninguém tem do que reclamar dele, enfim, se ele fez tudo o que ele gostaria que fosse feito por ele, se houvesse nele a necessidade. O homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Ele sabe que nada ocorre sem a permissão de Deus e se submete a todas as coisas à vontade de Deus. O homem de bem é uma pessoa simples, tem fé no futuro, coloca os bens materiais abaixo dos bens espirituais. Ele acredita que carregando bens materiais ele pode ser mais útil para este mundo que nós vivemos. Porque quando nós criamos uma injustiça, qualquer que seja, estamos encomendando uma injustiça para nós mesmos no futuro. Por isso a necessidade da modificação interior, da vontade de vencer, de sermos pessoas melhores. Então ele reconhece que todas as necessidades, as dores, todas as decepções são provas ou expiações e ele aceita sem murmurar, sem reclamar, igualzinho nós, né, gente? Ele aceita, ele faz tudo sem esperar recompensas. Ele tem sentimentos de justiça, toma a defesa do fraco contra o forte e se sacrifica sempre o seu interesse em favor da justiça. Ele sempre encontra muita satisfação nos benefícios que derrama, na caridade, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Ele pensa sempre nos outros antes de pensar em si mesmo. Como uma mãe em uma casa, ela pensa sempre no benefício dos outros, antes de si mesma. Às vezes ela esquece de si para pensar no benefício, no bem-estar daqueles que estão ao seu redor. Assim é e deve ser o homem de bem. Devemos ser nós. Pensar na lei do amor, da justiça e da caridade. O egoísta sempre pensa nos ganhos, nos lucros, nas perdas de toda a ação generosa. Faz o bem mostrando que está fazendo aquilo. Ele até publica, às vezes, eu fiz tal coisa, né? Mas nós devemos pensar que o homem de bem, ele é bom, ele é humano, ele é benevolente, ele é assim com todas as pessoas, sem preferência de raça, cor ou crença ou credo, porque ele vê irmãos em todas as pessoas. E tem mais, respeitam aqueles que não pensam como ele. Vimos recentemente as torcidas organizadas se enfrentando nas ruas porque falta essa qualidade de respeitar aqueles que não pensam como ele. Assim nós vemos acontecer na política
E até no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso trabalho, pessoas que pensam diferente e não respeitam o pensamento diferenciado dos outros, né? Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia e diz a si mesmo que as palavras têm que ter o poder de consolar, de aliviar a dor do outro, de secar as lágrimas. E quando o homem de bem, se acontecer de ferir o outro, provocar contrariedades, ele vai esperar a clemência do Senhor, a clemência de Deus. O homem da terra, o homem de bem, ele não tem ódio, não tem rancor e nem desejos de vingança. E segue os exemplos de Jesus sempre, porque perdoa, porque esquece as ofensas. E aquele que segue verdadeiramente o Cristo, aquele que estiver seguindo verdadeiramente o Cristo, se lembrará dessas palavras do próprio Cristo, que aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Simples assim. O homem de bem não se compraz em verificar os defeitos alheios. Ele sim estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combater cada uma. Os defeitos dos outros são os outros, podemos verificar, podemos ver, mas para tomar como exemplo, para não fazer igual, para não ser igual, para tornar a nossa vida um pouco melhor. Estudar as nossas imperfeições devia ser parte de um currículo escolar, desde cedo. Quando nós entramos na escola, no primeiro ano, no prezinho, estudar as nossas imperfeições e trabalhar sem cessar para combater, para não deixar se alastrar em nós imperfeições que vamos carregar às vezes por muitas vidas, muitas existências, porque não soubemos tratar com carinho a nós mesmos, né? O homem de bem não se envaidece do que possui, sabe que tudo que foi dado a ele poderá ser tirado. E sabe que deverá prestar contas de tudo que possui, de toda a ação que fizer. E se por acaso a ordem social reclamar dele algumas atitudes diferentes, ele terá que estar quites com Deus, quites com ele mesmo. E pensar que brevemente sairá daquela condição de sofrimento, porque Deus não se alegra em ver nós, seus filhos, sofrendo pela terra, se arrastando, não é verdade? Por isso, o homem de bem usa essa autoridade moral que ele tem para erguer as pessoas ao seu redor, sem dar lição de moral. Quem somos nós? Mas mostrar com as nossas atitudes que somos pessoas do bem. O mundo está muito carente de pessoas de bem. Pessoas que evitam tudo que poderia tornar sua posição mais relevante no meio dos outros. E evita tudo que poderia tornar a sua posição mais agravante do erro do outro. Então, ele respeita nos seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis de Deus, pelas leis da natureza, pela lei de sobrevivência nesse planeta de provas e expiações. Ele respeita o outro como gosta que seus direitos sejam respeitados. E o Evangelho termina com esta frasezinha, né? Esta não é a enumeração de todas as qualidades do homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las
está no caminho que conduz a todas as outras. Então, nós semeamos o bem, nós plantamos o bem. Semeamos o mal, colheremos o mal. O José Carlos de Luca contou uma historinha de uma pessoa chamada Valéria. Ela adquiriu uma lepra. Naquele tempo que ela adquiriu essa enfermidade, não havia tratamento para essa doença. Então, a colocaram numa floresta, num casebre, e por 10 anos ela ficou ali. E numa noite foram lá e tocaram fogo, e ela morreu queimada. Ela chegou no plano espiritual perguntando por que aconteceu isso comigo. Eu era uma pessoa tão boa, nunca fiz mal para ninguém. Aí lhe mostraram uma encarnação onde ela seguia a igreja. A igreja colocava as pessoas na fogueira e ficavam com os bens. As pessoas que deduravam também ficavam muito bem de vida. Então ela tinha um irmão que sabia das suas coisas erradas que ela fazia, ela então entregou esse irmão para o clero e assim, não contente, depois de alguns anos, pediu que fosse ateado fogo nele na cela que ele se encontrava. Então, ela descobriu que ela estava colhendo aquilo que havia semeado. Então, gente querida, era essa a mensagem de hoje. Que a paz do Divino Mestre Jesus, que o amor de Deus, que a nossa comunhão com o bem permaneça por todo o sempre. Muito obrigada. Jesus nos abençoe. Muito obrigada, meus amigos.